Bem, vamos para mais um estilo, mais uma modalidade, mais uma forma de estrofe. E essa é a septilha, também muito comum na escrita do cordel, certo? Eu acredito que seja talvez a segunda mais comum quando se fala em estrutura de cordel. Vou ler aqui uma septilha e de um autor, né, de um cantador também dessa vez, mais uma vez aliás, chamado Ivanildo Villanova. Ele cantando fez a seguinte septilha: abrindo as portas do dia, vendo da aurora o clarão, o galo é quem marca as horas e é quem chama a atenção. Fecho os olhos igual cego, todo relógio dá prego, porém o do galo não. Bem, o que é que a septilha ela tem diferente das outras? Bem, a gente já viu que a sextilha ela tem 6 versos. Então a septilha ela tem 7 versos. E como eles são rimados? Eles são parecidos com a sextilha, mas o final é diferente. Por exemplo, na septilha, o segundo verso rima com o quarto e o quarto com o sétimo. Aí o quinto e o sexto rimam entre si. Por exemplo, vou ler de novo aqui para que isso seja entendido. Abrindo as portas do dia, vendo da aurora o clarão, abrindo as portas do dia, vendo da aurora o clarão, o galo é quem marca as horas e é quem chama a atenção. Fecha os olhos igual cego, todo relógio dá prego, porém o do galo não. Vamos lá identificar os versos. Abrindo as portas do dia, vendo da aurora o clarão, o galo é quem marca as horas e é quem chama a atenção. Fecha os olhos igual cego, todo relógio dá prego, porém o do galo não. Essa é a septilha, grande estilo, também conhecido por 7 linhas na literatura de cordel e no repente. Vamos para mais um estilo, mais uma forma. Eita, esse já não é tão comum, mas é utilizado também. É uma estrofe de 10 versos. Esse, para a gente entender, a gente vai ter um pouco mais de paciência, tá certo? Eu vou até declamar algumas estrofes e lembrar que essa décima ela é 7-silábica na primeira métrica que eu falei, entendeu? A gente já falou sobre métrica 7-silábica, então essa décima é na métrica 7-silábica, como os outros exemplos que eu já dei, tá certo? É porque talvez eu dê aqui um exemplo de decassilábica, vou ver. Vamos lá. A 17ª-silábica, essa é de autoria de Zé Fernandes e Louro Branco. Uma estrofe é de Zé Fernandes, outra é de Louro Branco. E é num mote, que coisa linda. Vou explicar o que é um mote na literatura de cordel e na cantoria. Quando a gente fala em mote, a gente fala das duas últimas frases, principalmente, da estrofe. Ou seja, toda estrofe vai terminar com aqueles mesmos 2 versos. Desculpe. Toda estrofe vai terminar com os mesmos 2 versos no final. Tem alguns motes que são apenas de 1 verso, certo? Mas a maioria é de 2 versos. Vou dar um exemplo aqui.
por entre lindas verbenas, cravos, lírios, rosas, dálias, orquídeas negras eulálias, margaridas e açucenas. De tantas flores pequenas que o rico jardim revela, tem uma planta amarela com a maior novidade. Nasceu um pé de saudade no jardim da casa dela. Louro Branco disse o seguinte: a planta que ela molha, com milagre se parece. Do meio para cima cresce, do meio para baixo abrolha. Diariamente ela molha com a água numa tigela. Todo dia ela se mela na lama da umidade. Nasceu um pé de saudade no jardim da casa dela. Esse tipo de coisa eu tenho que me segurar para não chorar, porque eu sou sensível com poesias românticas. Bem, vamos lá entender essas estrofes, tá bom? Vou fazer um esqueminha bem rápido para ficar melhor. Bem, vamos aqui para a segunda estrofe que eu declamei, a de Louro Branco, certo? Vamos lá entender como é a estrutura da rima nessas estrofes. Na décima, nesse estilo de décima, certo? Que eu esqueci de falar, mas existem outros estilos de décima, tá bom? Como são vários, a gente não vai meio que se aprofundar, né? Então esse aqui, como é o mais usado, a gente se firma nesse estilo, tá certo? Vamos lá. O primeiro verso, ele vai rimar com o quarto verso e com o quinto verso. Então, primeiro, quarto e quinto rimam. O segundo verso, ele vai rimar com o terceiro verso, tá certo? O sexto verso vai rimar com o sétimo verso e com o décimo verso. E o oitavo verso vai rimar com o nono verso. Ele é bem complicadinho, mas assim, quando se pega a prática, você acaba escrevendo ou até cantando, no caso da gente, que somos repentistas, no nosso caso, naturalmente assim, a estrutura já fica toda feita na sua cabeça. Então você se preocupa com a mensagem e nem tanto com a estrutura. Então eu vou declamar de novo para que vocês possam identificar. Vamos lá. A planta que ela molha, primeiro verso. Com milagre se parece, segundo verso. Do meio para cima cresce, terceiro verso. Do meio para baixo abrolha, quarto verso. Diariamente ela molha, quinto verso. Com água numa tigela, sexto verso. Sétimo verso. Todo dia ela se mela na lama da umidade, oitavo verso. Nasceu um pé de saudade, nono verso, no jardim da casa dela, décimo verso. Essa é a décima. E agora eu vou apresentar para vocês a décima, só que dessa vez ela decassilábica, naquela métrica mais complicadinha que eu falei, né? A estrutura dela é do mesmo jeito da sete-silábica, né? Só que essa décima ela é em decassílabo, né? Ela é em 10 sílabas fortes. O que eu quero dizer é isso, vou repetir para não ficar difícil de entender. A estrutura dela, aquela rima com aquela rima com aquela, tarará, é a mesma da que eu já declamei, só que a métrica é diferente. Vamos lá. Esse é de um poema que eu fiz, né, e até consegui ganhar um festival na rede estadual de ensino na época que eu estudava nas escolas estaduais aqui do Ceará, né? Vamos lá. Recordando de quem me magoou, num momento de puro devaneio, eu notei a chegada do correio com a carta que ela me enviou. E depois que o carteiro me entregou, eu abri a mensagem para ser lida. Fiz a folha por pranto ser tingida e abracei o papel até rasgar. Qualquer um tem razão para lamentar quando perde o amor da sua vida. Bem, vocês viram como o ritmo dela muda? Por exemplo,
Eu vou comparar ela aqui com a estrofe anterior que eu li, do poeta Louro Branco. Vamos lá, olha o ritmo dela. Vou até dizer cantando aqui para ser mais fácil de interpretar. A planta que ela molha com milagre se parece, do meio pra cima cresce, do meio pra baixo abrolha. Diariamente ela molha com água numa tigela, todo dia ela se mela na lama da umidade. Nasceu um pé de saudade no jardim da casa dela. Vamos lá, a decassilábica. Recordando de quem me magoou, num momento de puro devaneio, eu notei a chegada do correio com uma carta que ela me enviou. E depois que o carteiro me entregou, eu abri a mensagem para ser lida, fiz a folha por pranto ser tingida e abracei o papel até rasgar. Qualquer um tem razão para lamentar quando perde o amor da sua vida. Viram a diferença de ritmo? Ela é mais comprida, o verso ele é bem mais comprido, até porque ele tem 10 sílabas poéticas, tá certo? Vamos passar para outra etapa do nosso mini curso.